Antes de nós lermos aí Atos capítulo 16, aqui em Atos capítulo 16, do verso 6 até o final aí do capítulo, verso 40, nós vamos ter aqui sendo narrado o surgimento ali da igreja em Filipos. Ou seja, quando Paulo vai escrever aos nossos irmãos lá em Filipenses, a igreja já estava constituída, a igreja já estava crescendo, Deus já havia acrescentado pessoas ali. Aqui em Atos capítulo 16 está sendo narrado o surgimento, o nascimento daquela igreja. Só que a igreja nasce, ali a igreja em Filipos, ela nasce, talvez não assim seguindo uma ordem muito lógica aos nossos olhos. Porque veja, o apóstolo Paulo é um homem de Deus, inspirado por Deus, e estava ali para fazer a vontade de Deus. E ele estava ali para pregar o evangelho. Só que Paulo, ele estava com a perspectiva, ou pelo menos com a ideia de ir para a Ásia. E de repente Deus mudou os planos. Ou melhor, os planos de Deus não era que Paulo seguisse para a Ásia para pregar o evangelho. Ou seja, ele não estava indo para curtir. Ele não estava indo para aproveitar a vida, para tirar umas férias. Não, Paulo estava indo em uma missão, que era pregar o evangelho. Só que mesmo assim, diz a Escritura, que o Espírito Santo os impediu de ir para a Ásia, porque Deus tinha um projeto no outro lado, para o caminho de Macedônia. E aí, então, eles foram barrados, né? Quantas vezes parece que Deus muda os nossos planos, né? O que fazer quando Deus muda os nossos planos? Talvez você já fez planos que pareciam perfeitos, mas Deus parece que mudou tudo. Parece que dá um 360 ali, né? Vira tudo. Talvez você fez um plano de casar com fulano ou com ciclano e de repente não foi. Talvez você fez plano com relação ao emprego, a uma carreira. Talvez você fez plano até mesmo de mudar de cidade. Vou mudar de cidade. Mas de repente parece que tudo muda. Tudo tomou um outro rumo. O que fazer? O que nós aprendemos quando tudo muda? Aqui nós temos um ensinamento muito forte. Isso nos ensina algo extremamente profundo. Nem sempre o caminho mais lógico é o caminho da vontade de Deus. Nós sempre tendemos a usar isso, né? Vamos fazer assim, que vai acontecer assado. Se eu seguir por esse caminho, o resultado vai ser esse. E às vezes não é assim que Deus trabalha, não. Com o apóstolo Paulo não foi assim que aconteceu. Foi justamente o oposto que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele tinha planos de pregar na Ásia. Mas o Espírito Santo mudou completamente a sua rota, levando-o para a Europa. E aí, então, como nós temos descrito aqui em Atos capítulo 16, assim nasceu a igreja em Filipos. A primeira igreja no continente europeu. Nasce desta maneira. Então, hoje eu quero convidar você para que nós possamos pensar e analisar como que Deus, e enxergarmos aqui esse Deus soberano, sobre a sua obra, e sobre a minha vida e sobre a sua vida. E como que esta soberania de Deus é visível quando Ele muda as rotas, quando Ele ajusta ali, quando Ele transforma vidas, quando Ele está ali edificando a igreja, ou seja, quando Ele está nos usando a cada um de nós, né, para sermos esse porta-voz da palavra de Deus. Então hoje nós vamos fazer apenas uma introdução nessa epístola e provavelmente nós vamos ficar aqui uns 5 meses, 4 a 5 meses, meditando nesta epístola, que tem muito a nos ensinar. Porque Filipenses, Paulo vai tratar desta epístola, Paulo está preso. E Paulo exorta os seus irmãos e mais uma vez chama os seus irmãos a se alegrarem em Deus. Mas veja, eles não estavam com uma condição tranquila, pelo menos o apóstolo Paulo, e a igreja também não, porque eles também sofriam. E mesmo passando por inúmeros sofrimentos, a igreja que estava em Filipe, mesmo passando, os irmãos, eles estavam constantemente se esforçando para se alegrarem em Deus, para se regozijarem em Deus. Muitas vezes eu e você, nós podemos usar os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas aflições, para então nos levantarmos contra Deus, para blasfemarmos. Ou seja, para tentarmos colocar Deus contra a parede e nos achamos do direito de fazer isso. Paulo olha para os seus irmãos e diz, olha, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, nos alegrarmos em Deus não é opcional, é um mandamento. É um mandamento eu e você nos alegrarmos em Deus.
A carta de Paulo aos Filipenses, Paulo vai nos ensinar como lidarmos, por exemplo, com a ansiedade. Nós vivemos em dias onde as pessoas dizem que a ansiedade não é pecado. Mas a nossa Bíblia continua dizendo que é pecado. Ou será se Jesus errou? Se são os doutores de hoje que sabem mais do que Deus? Deus te criou. Deus te formou. E será se ele não sabia? Que em um determinado momento da história, o homem teria então uma bela sacada e o homem saberia mais do que o próprio Criador? Como o ser humano funciona? Como o ser humano funciona? A escolha é sua, sem dúvida. Mas Paulo ele nos dá um caminho de como vencermos a ansiedade. Ele vai nos mostrar ao longo dessa epístola como vencermos as dificuldades da vida, como que nós devemos lidar com as pressões, com as demandas, com as enormidades da vida. Porque afinal de contas, meu irmão, neste mundo, enquanto nós vivemos neste mundo caído, a maior parte da nossa existência será de dor, sofrimento, angústia e aflição. E aí você precisa aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprendermos a lidar com isso. Porque senão você vai sentar e vai chorar o resto da vida. Porque se você não der um passo por conta de sofrimento, por conta de angústia, por conta de aflição, você nem levanta da cama. Paulo está na prisão. Tinha outros objetivos, outros sonhos. Paulo estava ali para ser um instrumento nas mãos do Senhor para fundar igrejas. Para ser um fundador de igrejas. E aí Deus simplesmente fala para Paulo, não, Paulo. O negócio é o seguinte. Se você ficar aí, pode ser que você consiga fundar algumas igrejas aí. Você vai ficar preso agora um pouquinho. E aí então Paulo escreve algumas epístolas na prisão. E esse momento onde parecia que estava tudo perdido, onde parecia que Deus não estava no controle, foi usado por Deus e hoje nós estamos meditando. Iremos meditar ao longo dessas quartas-feiras no ensino do apóstolo Paulo, que Paulo escreveu quando ele estava preso. E mesmo nesta circunstância, ele louvou a Deus, bendiz o Senhor, louva o Senhor e exalta o Senhor a cada dia. Então eu quero destacar pelo menos 3 pontos aqui, que nós podemos perceber de maneira muito clara ao meditarmos aqui em Atos capítulo 16. Primeiro que Deus ele é o soberano ao mudar as nossas rotas. Nós vamos ver isso do verso 6 ao verso 10. Que Deus ele é soberano, ele muda a rota ali. Ele faz do jeito que ele acha melhor. Ele é o dono da obra. Nós somos apenas os serventes. Nós somos apenas os pedreiros aqui. Nós não somos o dono da obra. Nós não somos engenheiro, nós não somos o arquiteto e nós não somos o dono. Nós somos apenas o pedreiro. Nós vamos ver também que Deus ele é o soberano. Deus é soberano ao salvar pessoas de diferentes realidades. Deus não tem essa, ele vai salvar o pobre. Ou ele só vai salvar o rico. Ou ele vai salvar só aquele bonitinho. Aquele que aos olhos da sociedade é uma boa pessoa. Que ele não está aprisionado aos vícios, seja bebida, droga, seja qual for. Uma vida sem sentido, sem significado, vazia. Não, Deus ele opera. O evangelho é poder de Deus. Nós temos que nos lembrar disso. O evangelho é poder de Deus e nós vemos a soberania de Deus ao salvar pessoas diferentes, de diferentes realidades. Ele vai operar na vida de Lídia, uma mulher que, pelo contexto, tinha uma condição boa, financeiramente falando. Nós vemos também Deus, em sua soberania, libertando uma mulher que vivia ali, que estava possuída por um espírito de adivinhação. E aí, então, o Senhor opera e traz libertação na vida daquela mulher. O texto não narra se ela continuou seguindo o Paulo e a igreja, mas houve ali uma libertação. Ela foi liberta, ela foi transformada. O poder de Deus ocorreu ali. E nós vemos também um carcereiro. Ou seja, o cara que já estava num cargo ali, talvez trabalhando para o Estado, com uma vida um pouco tranquila, ou seja, havia um certo nível intermediário. Então o Evangelho faz isso. Deus opera em todas as pessoas, em todas as classes, em pessoas de diferentes realidades. Deus não se restringe ao nosso mundinho, porque muitas vezes nós queremos pregar e anunciar o Evangelho para aquelas pessoas que se parecem conosco. Que aos nossos olhos, elas não são difíceis de se converter. Mas é impossível, meu irmão. É impossível. Se Deus não operar, esquece. Nós vemos também a soberania de Deus, que Deus é soberano ao formar uma igreja saudável. Porque é isso que nós vamos perceber ao meditarmos na igreja de Filipos. Ou a carta de Paulo aos Filipenses, que era uma igreja saudável, onde Deus abençoava o seu povo e as pessoas eram de fato abençoadas por Deus. Então, primeiro ponto aí, Deus ele é soberano ao mudar as nossas rotas, né?
Vamos ler aí o verso 6, que diz o seguinte: atravessaram a região da Frígio-Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, eles foram impedidos pelo Espírito. A ideia era pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. O Espírito Santo travou o caminho do apóstolo Paulo. Verso 9. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, o Espírito Santo barra o caminho deles, eles não vão seguir para a Ásia, e agora Paulo tem uma visão, e ele vê um homem suplicando. E Macedônia, Filipos era a primeira cidade ali da região, e era uma cidade muito importante, né? E aí então, Deus direciona o apóstolo Paulo e as pessoas que estavam com ele para esta região. Para essa região. E o que o texto diz? Quando eles tiveram a visão, eles foram para pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho. Então veja, Paulo ele está na sua segunda viagem missionária, pregando a palavra de Deus, visitando as igrejas e fortalecendo as igrejas plantadas. Paulo tinha uma missão. E ele estava cumprindo a missão do Senhor. E não apenas fortalecendo, mas também entregando as cartas, né? Aquilo que havia sido resolvido no presbitério. Ou seja, Paulo também leva e anuncia as igrejas, né? Paulo ele tinha aqui um companheiro. Tinha como companheiro Silas, Timóteo e Lucas. Lucas é quem está escrevendo aqui, provavelmente, o livro de Atos. É Lucas que está narrando aqui a história. Paulo ele já havia passado por muitos lugares. E agora ele estava indo rumo para a Ásia. Pelo menos esse era o projeto original do apóstolo Paulo. Mas Deus mudou o seu curso. Deus mudou o curso. Deus enviou Paulo para a Europa. Para a Europa, ou seja, para o Oriente. Ou seja, tira Paulo do Oriente e manda ele para o Ocidente. Paulo, você vai para onde eu quero. Nós aprendemos aqui que às vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos. Às vezes Deus não trabalha da maneira que eu e você queremos. Ou na nossa perspectiva. Paulo ele estava fazendo o que ele sempre fazia, após os seus olhos enxergarem o rei. Após os seus olhos serem abertos por Cristo, Paulo estava fazendo o que Deus havia ordenado a ele. Paulo e Silas estavam indo para a Ásia para fazer o quê? Uma colônia de férias? Aproveitar a vida? Descansar, como a maior parte da cristandade quer fazer? Não, já trabalhei demais. O negócio agora é curtir, é relaxar. Vamos fazer um turismo. Não era isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava com um objetivo bem definido: pregar o evangelho e plantar igrejas. Ou seja, cumprir o propósito de Deus. Ou seja, ele estava fazendo aquilo que ele já havia há algum tempo executando. Mas Deus decide mudar a rota. Deus ajusta ali e Deus então impede deles irem para a Ásia. Veja, Paulo tinha um desejo legítimo. Eles não foram impedidos por Deus porque eles estavam fazendo algo que não era da vontade de Deus ou que era algo errado. Não. Eles não foram, era algo legítimo. Eles não estavam desobedecendo a Deus no sentido de fazer algo errado. Mas, comparado com o plano de Deus, era algo diferente. E Deus, então, ajusta Paulo para a sua rota. Se você se lembra, lá em Gênesis 11, acontece algo bem parecido, porém, a motivação era totalmente errada. Você se lembra lá na Torre de Babel, né? Deus precisou confundir o povo, ou seja, porque eles estavam fazendo, Deus vem e trava o povo, ou seja, impede que a obra avançasse, porque as motivações daquele povo eram erradas. Eles estavam com motivações erradas. Então, meu irmão, Deus ele pode nos impedir de fazer algo por pelo menos 2 motivos. Deus pode barrar o seu caminho. Primeiro, porque o que eu e você estamos fazendo desagrada a Deus, ou seja, então é pecado, e aí então muitas vezes podemos ter motivações erradas em nosso coração, então Deus nos barra o caminho. Deus não nos deixa avançar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que Deus pode nos impedir de fazer algo, que às vezes você está fazendo algo que é legítimo, é bom, mas não é a vontade de Deus. E aí Deus barra o seu caminho.
E louvado seja Deus quando Ele barra o seu caminho e você enxerga que Deus está barrando o seu caminho. Porque senão você vai sofrer. Quantas pessoas elas querem entrar num casamento? Custe o que custar. Custe o que custar. E não ouve ninguém, não ouve o pai, não ouve a mãe, não ouve o pastor, não ouve o líder, não ouve ninguém. Eu quero. Até que uma hora, vai lá então, vai lá. Aí depois você aguenta a pressão. E você agora tem que chupar essa manga aí. Agora é assim. Elas não escutam. E depois sofrem. E assim, se não abre os olhos, enquanto Deus está barrando, parece que tudo está apontando para não. Isso aí não é o caminho que você deve seguir. Há inúmeras vozes, pessoas sendo instrumentos na mão de Deus, nas mãos do Senhor, para orientar, para abrir os olhos, para exortar. Mesmo assim, a pessoa, se ela negligencia todos esses sinais, todas essas evidências, eles vão sofrer. Você se lembra? Há uma certa feita que o povo queria carne. Deus falou assim, então tá bom. Vocês estão insistindo? É isso que vocês querem? Queremos carne. Tá bom, agora vocês vão ter carne até a hora que eu vou sair pelo nariz de vocês. É dessa maneira que vai acontecer. É assim. É desse jeito. É isso que vocês vão ter. Você se lembra? O povo, nós queremos um rei, como as demais nações. Ora, mas Deus governava sobre eles. Deus era o rei sobre o povo. Não, mas nós queremos, assim como as demais nações. Então tá lá, vai lá um Saul para vocês. Agora vocês vão sofrer. Tem pessoa que ela não pensa para mudar de cidade. Ela não pensa. Não, eu simplesmente olho o fator financeiro. Se o fator financeiro vai agregar em muito, acabou. Não interessa se eu não vou conseguir adorar a Deus, se eu não vou conseguir servir a Deus, se eu não vou conseguir ser ativo na obra de Deus. Porque não existe, meu irmão, crente sem congregar. Não existe isso. Não existe essa ideia. Eu sou servo de Deus sozinho, na minha casa, do meu jeito. Não existe isso. Não funciona, não cola. Mas nós vivemos em dias onde as pessoas acham que funciona. Então as pessoas trocam de cidade ou mudam de emprego sem consultar Deus, sem orar ao Senhor. E às vezes Deus está dando evidências ali, colocando pessoas em seu caminho. Muitas vezes você não enxerga. Louvado seja Deus quando, nós engrandecemos a Deus quando Deus, pela sua graça, bondade e misericórdia, ainda nos dá de alcançarmos essa bênção de enxergarmos os nossos erros, de enxergarmos os nossos pecados antes que nós venhamos a sofrer. Mas Deus pode nos barrar o caminho. Deus pode nos barrar o caminho. Paulo ele não tentou resistir à vontade de Deus. Não, ele não tentou. Afinal de contas, a obra é de Deus. Não era do apóstolo Paulo. Mas Paulo não tentou fazer corpo duro com Deus. Não. É isso que é para fazer? Ótimo. Vamos submeter. Ponto final. Paulo não tentou fazer um jogo duro como Jonas, Deus dá uma ordem para Jonas e Jonas quer ir para o outro caminho. E aí, como é que funciona? Jonas conseguiu resistir à vontade de Deus? Todos nós sabemos que não. Querendo ou não, nós existimos para ele para cumprir a vontade dele. Jonas talvez poderia aproveitar uma viagem bem tranquila, aproveitando ali o passeio de navio e de boa. Mas simplesmente ele quis fazer corpo duro. Quis jogar duro com Deus Todo-Poderoso. Quis colocar Deus contra a parede, como inúmeras vezes eu e você somos tentados a fazer. E aí então Deus falou assim, não, você vai nem se for vomitado, Jonas, mas você vai. Nem se for vomitado, mas você vai. Porque imagine, meu irmão, você pede para um pedreiro, você dá uma planta na mão do pedreiro e a casa tem 5 cômodos. O cara é só o pedreiro. Ele não é o dono da obra. Aí o pedreiro olha para aquela planta e fala, rapaz, 5 cômodos, acho que é muito. Tem muito cômodo aqui. Quantas pessoas vão morar na casa? 2. Não, vamos fazer 3 cômodos só. Tá ótimo. Aí você fala, mas peraí, quem que é o dono da obra? É eu que sou o dono da obra, você tem que fazer do jeito que eu estou falando. Do jeito que está aqui na planta. Parece um absurdo? Mas muitas vezes nós queremos fazer isso com Deus. A obra é de Deus, irmão. A obra não é nossa. Nós somos apenas os pedreiros, nós somos apenas os servos aqui para fazer a obra dele. Mas eu sei, alguém pode perguntar, mas é possível resistir à vontade de Deus? Pergunta para Jonas. Podia ir tranquilo, como eu disse, mas foi vomitado. Jonas tentou fugir da rota. Deus veio e o impediu. Mas o contrário de Jonas, Paulo entende
O projeto de Deus e o propósito de Deus, Paulo sabe, Deus é soberano sobre a sua obra. A obra é dele, eu sou apenas um servo. Então por isso que ele diz no verso 10, olha, que é narrado aqui por Lucas, olha, eu vim, nós ouvimos a voz do Senhor, tivemos essa visão, agora nós partimos rumo aonde Deus nos ordenou. Ou seja, porque Deus, então, eles concluíram que Deus havia os chamado para anunciar o evangelho na Macedônia. Ou seja, eles submeteram. Quantas pessoas elas querem ir pregar o evangelho aonde tem destaque? Pode ver as profetadinhas que o povo dá aí. Olha, Deus te chamou para as nações. Só para coisa grande. Deus te chamou para a capital. Qualquer idiota quer pregar para 10 mil pessoas. Qualquer imbecil quer fazer isso. E agora, se Deus nos chamou para pregar aonde Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu antes, né? Ele perdeu a meia depois. Aonde você tem na meia dúzia de pessoas, mas Deus te chamou para aquilo. Quem quer? Ninguém quer. As pessoas querem um lugar de destaque. As pessoas querem estar no holofote. Elas não querem fazer a vontade de Deus. Elas não querem estar no centro da vontade de Deus. E é no centro da vontade de Deus, quando nós nos submetemos a Ele, que então a nossa vida vai ter sentido, significado, propósito. Se nós de fato estamos fazendo o que Deus ordenou. Então o maior fracasso que alguém pode ter é você ter sucesso naquilo que não é a vontade de Deus, não. Tem gente que está prosperando a rodo. E ele acha, não, Deus está comigo. Não, às vezes a prosperidade dele é justamente uma punição. É Deus o punindo. E ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar. Está completamente cego. O hedonista ele pode perguntar, né? Olha, isso aqui vai me dar prazer? O ganancioso ele pergunta, né? É lucrativo? Vai dar dinheiro? Vou me beneficiar de alguma maneira? Agora, o crente, ele não está preocupado se é prazeroso, se é lucrativo. O cristão genuíno, a pergunta que ele faz, sabe qual é? Isso aqui é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus para mim? Eu estou cumprindo a vontade do meu Deus? Então, meu irmão, nós precisamos aprender a fazer essa pergunta. Senhor, é a tua vontade? Você lembra qual foi a última vez que você orou? Consultando a Deus sobre a sua vida? Sobre os passos que você dá? Ou você simplesmente é um daqueles que faz tudo que lhe dá na telha e depois você invoca a Deus? Deus, dá o carimbo aí, dá a chancela. Ou seja, dá a tua bênção. Eu só quero a tua bênção, não quero o abençoador, não. Não espere bênção de Deus assim. Não. Como diz o salmista, o homem que teme o Senhor há de dirigir os passos, ou seja, o Senhor há de conduzir. Quem que o Senhor vai conduzir? Frequentador de culto? Não. É aquele que teme o Senhor. Aquele que é servo de Deus. Aquele que se humilha diante do Senhor, que busca o Senhor. Então Filipos era uma cidade ali estratégica. É uma cidade ali, olha, uma referência na época do apóstolo Paulo. E Deus enviou Paulo para lá. Ou seja, a cidade ficava entre o Oriente e o Ocidente. Ou seja, a Europa e a Ásia. Ou seja, era importante centro comercial ali das nações naqueles dias. Tanto que essa região da Macedônia era conhecida como uma mini Roma. Ou seja, porque eles tinham uma chancela ali, ou seja, de Roma, era conhecido como receberam ali um título de colônia romana. Então eles carregavam todos os costumes, né? Eles tinham os privilégios romanos, eles falavam ali a língua do Império Romano, né? Do Império, ou seja, o latim e o grego, e eles tinham a mesma legislação, eles tinham os mesmos costumes, eles tinham as mesmas vestimentas e cultura. Ou seja, era uma cidade de uma referência de fato, né? E Paulo ele estava ali cheio de planos e projetos para a Ásia. Mas como diz o autor de Provérbios, né? O coração do homem ele faz planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus tinha outro. E Paulo simplesmente submete. O apóstolo Paulo obedeceu ao dono da obra e foi para a Macedônia. Ou seja, e em Filipos, uma cidade importante, de prestígio, ali nasceu a primeira igreja da Europa, ou seja, a primeira igreja do Ocidente. Paulo está sendo esse instrumento ali. E o mais interessante é que quando Paulo ele chega a Filipos, Deus já havia preparado as pessoas que iriam ouvir o Evangelho. Porque Deus ele é soberano. E é assim que funciona, a obra é dele.
E aí nós entramos no segundo ponto. Deus é soberano ao salvar pessoas de diferentes realidades. Veja, o nascimento da igreja ali em Filipos se deu por conta de uma ação soberana de Deus. Deus conduziu o apóstolo Paulo para pregar naquela cidade. E ele fez o que Deus ordenou. Quem são os primeiros membros da igreja ali em Filipos? Quem foram os pioneiros ali, vamos assim dizer? A primeira membresia, os primeiros convertidos, ou aqueles que viram os sinais ali. Primeiro, Paulo ele prega para Lídia e Deus abre o coração desta mulher. Verso 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizado com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou, se me considerais crentes no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Então veja, Paulo está dizendo que eles desceram por uma região onde eles julgaram que ali havia um povo reunido para celebrar o Senhor. Lídia estava ali, mas o texto é enfático ao dizer, ela estava ali no meio daquele grupo, ela estava num lugar de oração, era temente a Deus, mas parece que ela não havia sido convertida. Parece não, ela não era convertida. Até que o Espírito Santo abre o coração de Lídia. O Senhor operou na vida dela. Então Paulo ele prega a Lídia e Deus abre o seu coração. Meu irmão, hoje há pessoas que têm temor de Deus, até vão à igreja, mas não são convertidas. Nem todo mundo que frequenta a nossa comunidade, né, é crente. Gostaria de poder dizer e afirmar com propriedade que todos que congregam aqui são crentes, mas não são. Essa é a grande verdade. Se até com Jesus havia um Judas, havia uns traidores, e com isso não estou dizendo que a pessoa seja uma traidora ou um traidor, eu estou dizendo que não havia nascido de novo. Se com o bom pastor, com o próprio Deus, havia. Então, por que eu estou fazendo esse alerta? Porque muitas pessoas elas acham que o simples fato de frequentarem um local de culto, então quer dizer que elas são crentes. Todo crente, todo aquele que nasceu de novo, e o Espírito Santo habita dentro dele, habita nele, ele vai estar adorando a Deus juntamente com seus irmãos. Isso é fato e ponto final. Essa ideinha, eu sou crente na minha casa sozinho, isso aí não existe. À luz do Novo Testamento, nós não vemos nenhuma referência de Zorro da Fé, o cavaleiro solitário da fé. Igreja é sempre o Senhor nos chamando para fora dos nossos lares, para juntos adorarmos a Deus com os nossos irmãos. Todas as vezes que nós vemos menção da igreja aqui no Novo Testamento, sempre no plural, não é no individual, é sempre no plural. É junto, adorando a Deus, celebrando o Senhor. Então, o simples fato de estar no local de culto não quer dizer que alguém nasceu de novo. O exemplo mais clássico disso é Nicodemos, uma espécie de líder. E Jesus olha para ele, olha, se você não nascer de novo, esquece. E você sabe, se não houve novo nascimento, se não houve arrependimento de pecado, se o corpo desce à sepultura, condenado está condenado. Foi isso que Cristo disse. Se o corpo desce à sepultura justificado, então está justificado. Não existe meio termo. Não, depois vai desenrolar e vai dar tudo certo. Não tem esse meio termo. Ou é justificado, declarado justo perante o tribunal de Deus, ou seja, então passará a eternidade conhecendo a Deus, ou declarado culpado, né, perante o tribunal de Deus e passará uma eternidade debaixo da ira de Deus. Ponto final. Isso você não obtém, a vida eterna você não obtém por conta de suas contribuições financeiras, você não obtém a vida eterna por conta de frequentar há muitos anos um local de culto. Não, a vida eterna somente pela obra de Cristo, pelos feitos de Cristo, pelos méritos de Cristo. E o caminho de volta para casa sempre é o mesmo, meu irmão. Arrependimento e fé. E é claro que essa fé, ela vai produzir alguma coisa. Porque muitos podem dizer que têm fé. Mas se não há evidências? Será se temos evidências o suficiente que apontam para que nós nascemos de novo? Então veja, há pessoas que elas
têm temor de Deus, até vão à igreja, mas não são convertidas. Lídia provavelmente era uma mulher bem-sucedida, rica. Era vendedora de púrpura, ou seja, algo muito caro naquela época. Muito caro. E aí nós vemos que toda a casa de Lídia se converte, como diz aí no verso 15, e em sua casa então se reúne ali a primeira igreja da Europa, estava ali reunida na casa daquela mulher, servindo a Deus. Nós temos uma segunda pessoa aqui. Uma segunda pessoa que viu Deus operando em sua vida, que vai ser narrado aí do verso 16 em diante, né? Nós temos aqui agora uma jovem que foi liberta de um espírito imundo. Vamos ler aí o texto. E diz o seguinte: aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Ou seja, ela era uma escrava. Além de ser escrava de Satanás, ela era escrava de homens. Ela tinha senhores que dominavam sobre ela. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saias dela. E na mesma hora ele saiu. E aí, depois se você for ler lá na sua casa, os senhores, os donos dessa mulher, ficaram furiosos. E aí, então levaram Paulo e Silas, até as autoridades para julgá-los, para prendê-los. E aí então eles foram açoitados e lançados no cárcere. Mas veja, ela era uma escrava, estava ali talvez no mais baixo escalão, era objeto de lucro para os seus senhores. O que nós vemos aqui, meu irmão, e podemos aprender aqui, é que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para todos. Para ricos, para pobres, para negros, para brancos, para criança, para idosos, para todo mundo. O evangelho é o poder de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. O texto não nos dá a evidência que essa mulher continuou seguindo a caminhada, mas ela experimentou ali, ela viu. Ela viu, nós vemos ali o poder de Deus operando ali, trazendo libertação. E Deus continua libertando pessoas. Deus continua transformando pessoas. Muitas vezes nós achamos que Deus não opera mais, porque fulano tem um vício, porque fulano está aprisionado naquilo. Nós achamos que Deus não opera. Paulo expulsa o demônio desta mulher e ele é preso por fazer esta obra. Por trazer libertação, ou seja, por meio do Senhor agindo em sua vida, Deus operou através do apóstolo Paulo, e aquela mulher viu então a transformação, a libertação. E por conta disso, eles são levados a autoridades, e aí então eles são presos, foram açoitados por conta disso. O que nós vemos aqui? Às vezes obedecer os planos de Deus não significa ausência de sofrimento, não, meu irmão. Tem gente que ele acha o seguinte: está dando tudo certo, é Deus. Não, às vezes não. Tem gente que olha, se estiver dando tudo certo, nenhum probleminha, tão maravilhoso, Deus está no negócio. Não, às vezes não. E às vezes um negócio que está meio tumultuado, Deus está ali tratando você. Deus está quebrantando o seu coração. Deus está operando na sua vida. Deus estava operando aqui na vida do apóstolo Paulo. Ele está fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus e o plano de Deus. E o cara foi lançado na prisão. O cara foi lançado no cárcere, apanhou pra caramba. E foi jogado na prisão. Deus pode, meu irmão, usar circunstâncias ruins para cumprir o seu propósito. Nós existimos para Ele, para a glória dEle. A nossa vida não se resume a nós somente. Nós achamos que a nossa vidinha se resume ao nosso próprio umbigo, à nossa própria familhinha. Não, nós fazemos parte de um projeto infinitamente maior. Conversão não é você colocar Deus na frente e dizer: Deus, agora abençoa os meus planos. Foi o que eu disse aqui no domingo. Ou você se esqueceu? Conversão não é você dizer: olha, Deus, vai na frente e abençoa os meus sonhos. Conversão é você entender: eu existo para Ele. Eu estou aqui para viver o projeto e o propósito dEle. Cumprir a missão a qual Ele me comissionou, ou a qual Ele me chamou. É para isso que você existe. Para isso que eu existo. Nossa família não é um fim em si mesmo. Os nossos filhos não são um fim em si mesmo. O seu casamento não é um fim em si mesmo. Ou nós vivemos com a perspectiva correta de que tudo
é para a glória dele, ou senão nós vamos sofrer quando passarmos as dificuldades. Né? Porque quando está tudo bom, maravilha, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Mas e quando as coisas apertam? Você se lembra de José? José está na prisão. Você lembra o que o texto diz? A mão do Senhor era com José. Quantos de nós conseguimos ver a mão de Deus quando estamos sofrendo? Não conseguimos, né? Não conseguimos ver a mão de Deus quando estamos sofrendo. E veja, muitas das vezes, inúmeras vezes, nós estamos sofrendo justamente por conta dos nossos pecados. Muitas vezes porque nós não obedecemos a Deus. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso, que Deus ainda pode estender da sua misericórdia e nos livrar de muitos sofrimentos. Mas para isso, o coração tem que estar ali quebrantado diante dele. O coração tem que estar ali prostrado diante do Senhor. Veja, Paulo e Silas, ao invés de murmurar, eles começaram a adorar a Deus, louvar o Senhor, bendizer o Senhor. Talvez você não passou 1% do que Paulo e Silas passaram aqui. Paulo descreve inúmeros sofrimentos que ele enfrentou. Isso aqui é só o começo. Mesmo assim, sempre com o coração louvando a Deus e bendizendo o Senhor, exaltando o Senhor. Era isso que Paulo fazia. Ao invés de murmurar, eles adoravam a Deus. Ao invés de reclamar ou blasfemar, eles adoravam a Deus, eles buscavam a Deus. E eles viram Deus os abençoando. É na prisão que Deus vai alcançar um carcereiro, meu irmão. É lá que Deus alcançou uma família por meio do apóstolo Paulo, por meio dos servos dele. Talvez um lugar que para muitos é improvável. Às vezes Deus nos conduz a caminhos que nós sequer imaginamos quais são os planos, muitas vezes ali. Mas nós devemos sempre estar atentos. Eu existo para Ele, para fazer a vontade dEle, então que o Senhor conduza as nossas vidas. Nós temos aqui um terceiro personagem, o carcereiro romano, e a sua família se converteram. Verso 25. Diz o seguinte: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo, né? Interessante que o cara estava dormindo, né? O cara era vigia, o carcereiro estava dormindo. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças mal nenhum, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos, né? Então, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os ferimentos, ou seja, o cara que estava ali prendendo pessoa agora estava cuidando do apóstolo Paulo, dos servos de Deus. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Ou seja, o cara era um funcionário público, de classe média, o imperador era o Deus dele, provavelmente, e 3 milagres acontecem aqui. Primeiro, porque eles sobreviveram a um terremoto. Segundo, nenhum preso fugiu. E Deus mudou a vida daquele carcereiro. Não apenas a vida do carcereiro, mas de toda a sua família. Há muitas pessoas que precisam que um terremoto aconteça na vida delas, para que elas acordem. Mas muitos, nem um caminhão batendo ali, vindo, atropelando, eles acordam. Mas muitas pessoas parecem que precisam de um terremoto, que um terremoto aconteça na vida delas, para que elas tenham os olhos abertos. Toda a casa deles se converte, e aqui é um grande erro, né, que muitas pessoas cometem, de pegam um versículo e então aplicam a todos. A palavra aqui foi específica a esse homem, a esse carcereiro. Você e a sua casa. Com isso eu não estou dizendo que nós não oramos para que a nossa casa, que Deus opere em meio aos nossos familiares, oramos todos os dias por isso. Que Deus quebrante o coração dos nossos familiares, dos nossos filhos, que Deus opere nas nossas vidas. Mas eu não posso garantir para você
que toda a sua família vai se converter. Oramos para que Deus opere. Mas é Deus quem quebranta corações, é Deus quem abre olhos. Jesus mesmo disse, olha, pode ser que os da sua própria casa vão se levantar contra você. Talvez você tenha que aborrecer pai e mãe por minha causa. Se quiser ser meu discípulo, é assim que funciona. Talvez aquele camarada que feria, agora ele estava lavando as feridas. Aquele que estava ali para prender, agora ele abria a porta da sua casa para receber o servo de Deus. Então aqui nós já temos um indício, como em muitos outros textos da Escritura, que a conversão genuína, ela tem sinais visíveis na vida das pessoas. Ou seja, de mudança. É o que nós vamos chamar de frutos. Agora nós dizemos que somos crentes. Dizemos que o Espírito Santo habita em nós. Mas há frutos em nossas vidas? Há evidências em nossa vida, em nossas vidas, que de fato nascemos de novo, que o Espírito Santo opera em nós? A começar, por exemplo, pela sua forma de se vestir. Há frutos? Apontam as suas vestes, glorificam a Deus? Nem no fora, meu irmão, você anda de qualquer roupa, com qualquer roupa, qualquer estilo de roupa. As pessoas querem vir à igreja como se estivessem em qualquer outro lugar, menos um lugar de culto, né? De adoração. Aí você não sabe se você está na igreja ou se você está numa discoteca. Ah, mas é só a roupa. Nossa, se nem a roupa. Se a mudança que Cristo operou não operou nem nesse externo, nem o externo mudou. Porque o externo simplesmente reflete aquilo que aconteceu no nosso interior. Não é assim? Se não há nem isso, umas simples vestes, o nosso falar aponta para Cristo? Como nós falamos, como nós lidamos com as pessoas, como nós tratamos as pessoas, como nós agimos. Muitos vivem aprisionados em vícios. Ou uma coisa aqui mais prática, né? Como que você, por exemplo, meu irmão, trata a sua esposa? Tem gente que trata a esposa como lixo. A Escritura diz, olha, as suas orações vão ser barradas por conta disso. Interessante, né? E vice-versa, né? Que senão a irmã fica de boa, né? Feliz, tá vendo? Fala a Deus, né? Não, você também. Como que você trata o seu marido? Tem que ter sabedoria. Temor a Deus. Né? Pedir para que Deus direcione, conduza você, para que você seja um canal de bênção na vida dele. Para que ele possa, ao olhar para você, ver Cristo. Agora, se quando ele olha para você, ele não enxerga isso, pode enxergar uma descontrolada ou um descontrolado. Como então? Há evidências. Ou seja, Deus leva Paulo a mudar totalmente a sua rota porque ele queria salvar Lídia, ele queria operar na vida do carcereiro, ele queria libertar uma escrava. Deus tinha planos, Deus estava operando ali. Talvez Paulo sequer pensava nisso, mas Deus estava ali no controle. Deus continua sendo esse Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos. Ou seja, Deus é soberano. Isso significa que Ele pode alcançar quem Ele quer e onde estiver. Deus não está limitado. Deus não é limitado. O que eu e você temos que fazer é abrir os nossos lábios e pregar o Evangelho do Senhor. E por último, para a gente encerrar, Deus é soberano ao formar uma igreja saudável, né? Vamos ler aí Filipenses 4,15, diz o seguinte, né? Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto, que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos. Depois que recebi de Epafrodito, o que enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aqui Paulo está usando uma linguagem rebuscada, mas ele está dizendo o seguinte, eu fiquei feliz quando vocês me enviaram uma oferta. É isso que ele está dizendo. Fiquei feliz quando vocês reconheceram ali
fruto do trabalho, vocês me abençoaram. Ou seja, vocês abençoaram a obra de Deus. Então nós temos aqui a igreja em Filipos, ou seja, os irmãos lá em Filipenses, igreja, a carta que Paulo escreve aqui, nós vemos que essa igreja ela tinha algumas características. A primeira característica era que uma igreja grata. Os irmãos eram agradecidos, eles eram gratos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, pelo servo de Deus que estava ali. Porque eles conseguiram perceber isso, porque através do apóstolo Paulo, o evangelho chegou a eles. A mensagem do evangelho chegou a eles. E ele disse, né, Paulo, olha, vocês me assistiram aqui. Vocês supriram a minha necessidade. Enviando ali, né, Epafrodito. Meu irmão, só essa distância aí de onde eles estavam para chegar até Paulo, Paulo estava preso em Roma. Epafrodito foi lá para visitá-lo. Mais ou menos aí, dá mais de 1.200 km. Mais ou menos. Meu irmão, para se locomover aquele dia não era fácil, como hoje não. Hoje 1.200 km, se você tocar 10 ou 12 horas aí direto, você chega. Naquela época não era fácil assim não. Não era simples não. Então o que nós aprendemos que a igreja ela precisa ser grata por aqueles que Deus colocou para pregar o evangelho. Há inúmeras pessoas, meu irmão, que andam mais de 200 quilômetros em procura de uma igreja bíblica. Procurando uma igreja bíblica. E às vezes a comunidade está 2, 3 km da sua casa. E você pode achar difícil. Pesado. Sério? 3 km, 4 km da sua casa, você tem dificuldade para ver um culto. Porque o dia que você vier aqui e você for entretido, vai embora. Junta a sua família e vai embora. Porque se eu ficar louco, ou um dos líderes ficarem loucos aqui, começarem a vir para entreter, ou pregar asneira, junta a sua família e vai embora. Agora, se enquanto estivermos pregando a palavra de Deus com fidelidade, expondo o texto bíblico, se esforce para estar no culto. Se esforce para estar ouvindo a palavra de Deus, para que você cresça no conhecimento dele, para que você possa se desenvolver. Segunda característica dessa igreja, que ela era uma igreja generosa. Paulo disse isso aí no verso 15. No verso 16, foi a única igreja que se associou com o apóstolo Paulo para sustentá-lo. Se você se lembra, a igreja de Corinto, o povo era avarento. O povo era avarento. Né? Tem muita gente que vai dizer isso. Paulo trabalhou. Né? Paulo foi trabalhar, de fazer tenda. Foi mesmo, o povo era um bando de avarento. Só queria sugar o cara. Aí Paulo teve que trabalhar, ué. Não que o evangelho não seja trabalho, porque Paulo diz que a palavra de Deus diz que aquele que anuncia o evangelho vive do evangelho. Eu não estou dizendo vagabundo, porque eu sei que muitos são vagabundos mesmo, muitos não estudam, não fazem o que tem que fazer. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, eu tive que assumir uma outra posição, aí quando chegou alguém para assumir o lugar dele, Paulo volta a ser integral. Mas por que ele teve que largar a parte integral para fazer tenda? Porque o povo era avarento, era simplesmente por conta disso. A igreja deixou ele passar apertado. Essa foi a realidade. Nós vemos aí também a última característica dessa igreja, que era uma igreja obediente. Porque eles recebem a carta do apóstolo Paulo com alegria. Nós iremos meditar, né, ao longo dessas próximas quartas-feiras, e você poderá perceber que eles receberam a carta do apóstolo Paulo com alegria. Mas, meu irmão, veja, qual que era o conteúdo da carta? O conteúdo da carta tem consolo, a carta tem edificação, mas a carta também tem exortação e advertências. E mesmo assim, eles receberam com alegria. Mesmo assim, eles receberam com alegria. Tanto que lá em Filipenses 2:12, Paulo diz o seguinte, né? Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ou seja, eles obedeciam, eles seguiam o que havia sido passado. Tem gente que parece uma benção, até que você precisa disciplinar. Precisou disciplinar, precisou chamar a atenção, esquece. Parece que viram demônios. Spurgeon vai dizer isso. Que as pessoas na reunião de oração pareciam anjos, mas na assembleia, quando tinham que resolver alguma coisa, pareciam demônios. Por isso que falando é uma benção, eu só vou saber a hora que precisar exortar. Aí eu vou saber se é benção ou não.
Porque ser bênção não significa que ao ouvir uma repreensão será fácil. Não, ninguém gosta. Eu não gosto, você não gosta. Ninguém gosta de ser exortado. Nós achamos que nós não erramos, nós achamos que nós não precisamos de ninguém para nos ajudar. Nenhum de nós que estamos aqui gosta, meu irmão, de ser exortado. Esquece, eu sou coração mole. É nada. Todos nós precisamos de pessoas para nos ajudar, né? Que Deus nos dê graça para que eu e você possamos crer que Ele é soberano sobre a sua obra, Ele é soberano sobre a sua igreja, Ele é soberano sobre a minha vida, Ele é soberano sobre a sua vida, e que eu e você possamos aprender com essa igreja, que era grata, generosa e obediente. Que Deus nos dê graça para isso e fortaleça a mim e a você.